Era uma vez, em uma época não tão distante em um mundo chamado Europa, conviviam reis e burgueses. Os reis controlavam quase tudo e os burgueses não gostavam nada disso. Para confrontar os reis, os burgueses disseram: todos os homens são livres e iguais. Mas daí tinham trabalhadores pobres, camponeses, escravos, mulheres, e todos eles queriam serem livres e iguais também. E agora? Os burgueses abriram ou fecharam a porta? Agora o bicho vai pegar! Oi para você que ainda não sabe o que é liberalismo, tanto falado nos jornais, por políticos e movimentos sociais, não é mesmo? Tem muita gente que diz que possui direitos, mas de onde surgiu a ideia de que eu ou você possui direitos sobre alguma coisa? Meu nome é Rodrigo Amaro, sou estudante de História e eu espero que você continue assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você irá descobrir um liberal dentro de você. Venha comigo! As experiências. Na Europa dos séculos XVI e XVII viviam reis, e esses reis possuíam muitos poderes políticos, econômicos e até religiosos. Eles podiam criar leis por conta própria, aumentar os impostos dos seus súditos, criar taxas e obrigações de acordo com seus interesses. Esse conjunto de poderes dos reis, nós, historiadores, chamamos de Estado absoluto, porque é a forma de governo, de administrar o reino, em que o rei controlava quase tudo. E eles mandavam mesmo, não davam satisfação e ninguém também questionava a autoridade do rei. Ninguém, até aparecer os burgueses. A Europa em geral iniciava uma série de transformações. Na Inglaterra, desde o século XIII que o rei já possuía problemas com a nobreza. Mas nos séculos XVI e XVII, o surgimento do capitalismo mercantil baseado na comercialização de produtos fez surgir os burgueses, um grupo de indivíduos especializados em comercializar produtos. Mas o que os burgueses tinham contra o rei da Inglaterra? O monarca, ao exercer a sua administração, fiscalizar, cobrar impostos, escolher cargos de confiança, estabelecer medidas de proteções econômicas, impedia o desenvolvimento e a livre prática comercial dos burgueses. Os burgueses não gostavam nada disso. E para fazer frente à forma do rei governar, os burgueses disseram: todos os homens são livres e iguais. E assim nasceu O liberalismo. O liberalismo é um pensamento, uma filosofia que nasce com a burguesia inglesa propondo uma nova forma de organização no âmbito político, econômico e social. Esse pensamento influenciou uma série de revoluções contra a ordem dos reis na Europa desde o século XVII, como as revoluções burguesas na Inglaterra, a Revolução Francesa no século XVIII e o próprio processo das independências nas Américas. A sua ideia central é que todos os homens possuem direitos naturais, conhecidos como justnaturalismo. Para o liberalismo, independente de qualquer organização social, você nasce com direitos. Direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade e à propriedade privada. No liberalismo, o indivíduo tem o direito de realizar o que deseja, e o outro tem o dever de não intervir naquilo que o indivíduo quer para si. Quando o liberalismo afirma que todo indivíduo possui direitos, ele coloca que os interesses do indivíduo são mais importantes que do grupo ou do próprio Estado. Ou seja, o liberalismo é uma filosofia individualista. Com isso, o Estado não pode comprometer os direitos do indivíduo. Ao mesmo tempo, ele tem o dever de garantir que tais direitos não sejam violados. A liberdade e a igualdade para os liberais são direitos naturais do homem, que de forma alguma podiam ser violados pelo rei. O que os liberais queriam com isso era limitar a ação do rei sobre as suas ações individuais. Naquela época, isso significava que os burgueses queriam possuir a liberdade de adquirir propriedade privada e praticar livremente o comércio sem interferência do rei, além de possuir igualdade jurídica. E é justamente em função de limitar a ação do rei para não interferir nas escolhas de ação dos indivíduos é que surgiu essas duas concepções, o Estado de Direito e o Estado mínimo. O Estado de Direito é aquele que coloca limites quanto aos poderes do Estado, e o Estado mínimo coloca limite quanto às suas funções. A prática. Para que tudo funcionasse de acordo com suas ideias, eles criaram instrumentos que são típicos de um governo liberal. Você, com certeza, conhece esses instrumentos. Um dos principais instrumentos que operam o governo liberal
é a Constituição. A Constituição é para os liberais o que a Bíblia é para os cristãos, a lei máxima de uma nação. Ela tem a função de organizar, dividir e determinar os limites dos poderes. A Constituição ainda torna como lei aqueles direitos naturais do homem, que passam a ser, então, direitos civis. O liberalismo também define um sistema de representação da nação que visa compartilhar as decisões legislativas, o bicameralismo. Ou seja, são duas casas responsáveis por elaborar as leis e representar o cidadão, uma contrabalanceando o poder com a outra. Um terceiro instrumento para limitar o poder absoluto é a descentralização administrativa. Ao invés de existir uma administração central detentora do máximo de funções e de poderes, os regimes liberais repartem essas administrações para os representantes locais, reduzindo o campo de ação do governo central. Liberar a educação das influências religiosas e garantir algumas liberdades públicas, como o direito de expressão e o direito de opinião, também foram formas de contrapor a autoridade monárquica. A presença de uma Constituição, de um sistema representativo bicameral, a descentralização administrativa, a educação livre de influências religiosas e as liberdades públicas foram os meios que o liberalismo encontrou de limitar o poder do rei e compartilhar esse poder entre a elite burguesa. As consequências. Poxa, então o liberalismo é tudo mil maravilhas, né? Eles disseram que os homens são livres, que são iguais, que possuem direitos, dividir o poder. Ô, povo bonzinho, né? De fato, o liberalismo foi uma revolução no sentido que ele tira do rei o poder absoluto e propõe uma reestruturação da sociedade no âmbito político e econômico baseado nos direitos naturais do homem. Assim, ele abre a porta para a igualdade de direitos. Direitos que todo indivíduo possui antes mesmo do seu nascimento. Direito de escolher seus representantes, a liberdade econômica, a propriedade privada, a liberdade de expressão, a vida, a felicidade, entre outros tantos. Mas quando os burgueses diziam igualdade de direitos, eles consideravam uma igualdade formal, apenas no âmbito da lei. No âmbito da lei, todos possuíam os mesmos direitos civis, mas eles não consideravam as desigualdades de condições sociais, as desigualdades de oportunidades. Todos os homens são livres e iguais. Mas que homens? Os burgueses. Os liberais não olhavam com os bons olhos a extensão desses direitos aos escravos, às mulheres, aos trabalhadores pobres e aos camponeses. Eles defendiam que o povo não estava preparado para se autogovernar, pois não possuíam terras e nem condições intelectuais para escolherem os seus representantes. Assim se encerra o caráter revolucionário do liberalismo. A burguesia, uma vez no poder, ela irá conservar esse poder para si. E uma vez fazendo oposição ao governo absoluto dos reis, ela também fará oposição aos regimes totalitários e ao governo de massas, à democracia. A porta se abriu, mas não abriu tanto assim. Foi uma fresta, mas uma fresta o suficiente para aparecer outros pensamentos que irão transformar a sociedade e as instituições liberais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Falamos rapidamente do contexto que surgiu o liberalismo, o que é o pensamento liberal, como esse pensamento atua na prática e quais foram as suas consequências. Quero ver você assinar aqui no meu canal, divulgar o meu trabalho, que é de livre iniciativa minha, apenas acreditando no poder de transformação que o conhecimento possui e que pode mudar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!